Irmãos, é com muita alegria que nesse dia 5 de outubro, quarta-feira, dedicado sempre a São José, como todas as quartas-feiras nos consagramos à paternidade, à proteção de São José, ele que é o guardião da igreja, mas hoje também celebramos Santa Faustina e a grande santa, a grande apóstola da misericórdia do Senhor e São Benedito. Então, todos os santos nos ajudam nessa caminhada para avançarmos para o céu e para avançarmos para o mistério de cada um de nós. Hoje, na nossa leitura do nosso livro de vida, o número 320 sobre o conselheiro espiritual. O conselheiro espiritual deve ser escolhido pelo fundador e o formador geral pelos seus conhecimentos das vias espirituais e pela vida comunitária. A sua escolha é submetida à aprovação do bispo garante da comunidade. Ele não tem um papel de governo, o seu papel é centrado, antes de tudo, sobre o conselho espiritual e teológico. Ele acompanha o carisma fundador pela sua oração e ajuda numa benevolência e no espírito eclesial. Se o conselheiro espiritual é padre, ele deve ter o acordo do seu bispo diocesano. Caso o fundador renuncie ao seu papel de moderador geral, ele pode também exercer este papel de conselheiro espiritual. O conselheiro espiritual tem o cuidado de respeitar as instâncias particulares e gerais na comunidade e o moderador geral, assim como o formador geral, podem consultá-lo livremente. Os membros da comunidade que desejem podem igualmente recorrer aos seus conselhos espirituais. Então, a alegria de termos essa pessoa que é o conselheiro espiritual da comunidade, que vai ajudá-la nos seus discernimentos, dando conselhos inspirados, conselhos que vão guiar não só a comunidade no seu conjunto, mas também individualmente cada uma das pessoas. Gálatas 2, irmãos, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado Tito comigo. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes de forma reservada aos notáveis o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos operou também em mim em favor dos gentios. Conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, nós pregaríamos aos gentios e a eles para a circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que aliás tenho procurado fazer com solicitude. Mas quanto a Cefas, que veio da Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Ora, os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todo: se tu, sendo judeus, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? Essa passagem de Gálatas é uma passagem forte, no momento da evangelização, em que Paulo se permite fazer essa correção fraterna a Pedro e percebem finalmente que tem ministérios diferentes, mas complementares. Paulo é o apóstolo dos incircuncisos e Pedro dos circuncisos. O que era importante é que cada um fosse fiel à sua missão e que andasse retamente diante do Senhor, diante do Evangelho. E aqui nos faz ver essa dimensão que há papéis de autoridade, mas também há papéis de fraternidade e de correção fraterna. Então nós temos que saber quando é que vamos viver um momento de escuta de alguma coisa que me é dito em nome da obediência, ou quando vamos viver um momento fraterno de correção fraterna, de hora da verdade, de momento em que podemos nos ajudar uns aos outros no caminho da santidade e da fidelidade ao Evangelho. E aqui é uma palavra muito bonita em Gálatas, quando Paulo diz: subi em virtude de uma revelação. Quer dizer, aquilo que agora
guia a vida de Paulo não são mais os seus interesses, as suas convicções, a sua forte vontade, o seu voluntarismo, mas agora aquilo que guia Paulo é essa revelação da vontade do Pai. Peçamos a Deus essa mesma capacidade de escutar o Senhor e essa capacidade de sermos livres diante do chamado de Deus, mas também diante dos nossos irmãos, para lhes dizermos aquilo que vemos que precisam amadurecer, melhorar, para serem cada vez mais fiéis à vontade do Pai. Salmo 116, aleluia, louvai o Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Bonito essa palavra em que o Senhor vem convidar todas as nações, e quando dizemos todas, é todas mesmo, a conhecer o seu amor e a sua verdade, que são fortes e que querem transformar as nossas vidas. Por que é a inquietação da evangelização? Por que escutamos o apelo dos bispos, e por exemplo agora o apelo do bispo de Moçambique, que dizia: irmã, eu tenho a certeza que são as comunidades novas que podem me ajudar, que a Sementes do Verbo tem um papel muito importante na diocese, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho essas ajudas, mas o carisma da comunidade responde às necessidades da evangelização desta diocese. Por que esses apelos? Por que esses gritos? Porque o mundo inteiro, todas as nações, devem louvar o Senhor. Lucas 11, estando num certo lugar, Jesus orando, ao terminar um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E respondeu-lhe: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Forte essa experiência da oração que leva outros a desejarem aprender a rezar. Jesus orante suscita a sede para que outros entrem nessa via da oração. Então nós também devemos suscitar essa sede naqueles que nos vêm rezar, naqueles que nos vêm ter uma vida consagrada à vida de oração e à vida de missão, para que também eles tenham o desejo de começar nessa adoração. Eu quero dar um testemunho da adoração noturna, por exemplo, que é uma oração que é mais sustentada pelos consagrados e para aqueles que são mais anciãos na fé, mais maduros, mas é tão bonito ver que finalmente até os jovens, até aqueles que acabaram de chegar, se juntam, são como que atraídos para esse encontro a sós com o Senhor. Nesse dia celebramos 2 santos importantes, São Benedito, que é esse santo negro por causa da sua descendência africana, e também ele é filho de escravos que nasce na Itália, na Sicília, e graças aos seus pais muito católicos, ele se torna de verdade santo e formado no Evangelho. Quando completa 21 anos, ele ingressa para os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza, sob a regra de São Francisco, em Palermo, e ele vai usar a sua vida como simples cozinheiro dentro desse convento, porque era tido como um irmão leigo, simples, analfabeto, e faz com que, apesar da sua simplicidade, um dia os seus superiores descobrem a sua grande graça de sabedoria e de discernimento, e por isso ele é nomeado mestre dos noviços e mais tarde superior até do convento. Então, a graça de Deus nos mostra que ela vai bem além das nossas competências humanas e também das nossas capacidades intelectuais. Santa Faustina, essa grande mística que nasce no dia 25 de agosto de 1905 na Polônia, é a terceira de 10 filhos e de verdade ela se torna ela mesma transpassada pela misericórdia de Jesus, e no seu diário, que eu lhe encorajo a ler, a devorar, é um livro magnífico em que vemos Jesus falar com ela e lhe ensinar os mínimos detalhes, é muito, muito belo, e que nos contagia essa sede de intimidade com o Pai. Justamente Faustina significa afortunada, cheia da graça, e ela vai ser essa mulher cheia da misericórdia para se tornar apóstola da misericórdia.
Santa Faustina, São Benedicto, São José, todos os santos, rogai por nós.